Com muito prazer eu recebo hoje aqui no Pensando Bem, Marcelo Jabboui, que é consultor de carreira, para falar de um tema que eu acho importante numa fase como essa que estamos vivendo, muita gente olhando para outros lados. Vamos falar de transição de carreira, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ciane. Uma alegria estar aqui com você. E esse assunto é realmente muito relevante, porque em momentos de relativa estabilidade, as pessoas estão sempre pensando numa vida diferente, né? E agora, nesse momento, nesse turbilhão todo que a gente está vivendo, eu percebo que as pessoas estão pensando muito mais. Então, esse assunto que você traz, ele é fundamental, tenho certeza. É isso mesmo. Olha, vamos explicar o que é especificamente transição de carreira, porque algumas pessoas acreditam que a transição de carreira seja você mudar completamente de área. Por exemplo, eu sou jornalista e aí eu resolvo que eu vou ser chefe de cozinha, né? A transição é só isso, é uma mudança completa da área de trabalho. Não, se você pode ser, inclusive, dentro da mesma linha de formação, né? Então, você tem formação em jornalismo, você pode trabalhar como assessora. Pode ser que a pessoa seja, de repente, uma pessoa responsável pelos serviços de um restaurante, mas ela resolve abrir o próprio restaurante, né? Então, ou alguém que tem o próprio restaurante vai ser sócio em um outro restaurante ou vai trabalhar como funcionário em alguma empresa na área de alimentação. Então, a gente também vai entender essas situações como transição de carreira, né? O nível de complexidade e de delicadeza e de atenção que a gente tem que dar é muito parecido como se fosse transitar para uma carreira completamente diferente. Evidente que tem uma diferença grande aí, Ciane, que é o processo de preparação, né? Então, uma pessoa que é jornalista, que vai atuar numa outra frente do jornalismo, tem todo um histórico que ajuda muito já, né? Contrário de alguém que é jornalista e vai abrir um restaurante, né? Então, o histórico já é pobre com relação ao empreendedorismo, a área de alimentação especificamente. Então, aí a preocupação com uma preparação quase que do zero é muito maior, né? Muito maior. Entendi. Agora, muita gente tem medo, né? Tem uma certa insegurança, porque é o novo, é o desconhecido, mesmo como você disse, por exemplo, no jornalismo. Eu vou trabalhar na área de comunicação, mas de repente de uma empresa desconhecida e eu vou fazer uma assessoria de imprensa, coisa que eu nunca fiz. Então a gente tem medo porque é desconhecido, a gente sai da zona de conforto, né? Mas para mudar, existe planejamento, a gente tem etapas, né, a cumprir? Bom, primeiro, essa palavra medo, ela é vista muitas vezes como uma coisa negativa, né? Essência negativa, né? E o medo pode ser um bom conselheiro, né? Ele pode, pelo menos, fazer a gente refletir um tanto mais, né? Analisar o contexto com mais frieza. É evidente que se aquele medo cresce muito, ele passa a deixar a gente, muitas vezes, sem a condição de enxergar coisas que são muito claras e que poderiam ser muito interessantes numa outra vida. Mas ter um certo receio é importante porque você analisa com mais frieza, eu diria até, né? De uma forma mais racional. E inclusive, o outro ponto que você traz, a questão do planejamento, é muito importante, porque quando a pessoa não tem medo nenhum, e que eu costumo chamar do seguinte, de excesso de confiança, porque ter confiança na nova carreira é algo muito importante. Agora, ter excesso de confiança faz com que a gente seja muito menos precavido, entende? Então, aí você não se prepara tanto, acredita que o sucesso vai vir quase que de qualquer jeito, né? Então, esse é o grande ponto. Você ter um certo receio é importante para você refletir de uma maneira mais cuidadosa, ter um carinho específico com isso que você falou, que é o planejamento, né? Um outro carinho importante com a preparação. Muitas vezes a gente vê pessoas que transitaram de carreira com uma boa performance, né? com sucesso, com êxito, e aí a gente tende a subestimar tudo que a pessoa teve que fazer para ter sucesso naquela carreira. E se a gente subestima o que o outro fez para ter sucesso, a tendência é a gente também entender que não precisa fazer muita coisa. Então, eu diria que esse medo é do jogo, ele é natural, ele não pode ser uma trava,
né? Da mesma forma também, Ciane, aproveitando, para não dizer que a pessoa tem que se sentir totalmente preparada para seguir a nova carreira, porque a preparação é no caminho, né? Nós dois somos profissionais e nós sabemos que todos os dias a gente aprende alguma coisa nova. Então, nós nunca estaremos prontos, mas certamente esse cuidado com o planejamento e com o processo de preparação. Muito bom. Quando a gente fala em planejamento, a gente tem que colocar a questão financeira também? Demais. É muito, muito relevante. Evidente que se nós estivermos falando de alguém que está com o burro na sombra, né? Alguém que está assim, né? Financeiramente super bem, que tem, puxa vida, dinheiro para 3, 4 vidas, né? Para muitas gerações, é uma história, né? A pessoa, quer dizer, ela corre poucos riscos mudando de carreira. Agora, se não é a realidade de quem está nos vendo e ouvindo agora, é evidente que esse tem que ser um cuidado muito importante. E, de novo, isso não é dizer que é um empecilho, que é uma barreira que a pessoa dali não vai passar. Nada disso. Ela só tem que ter esse cuidado. Então, ela vai fazer conta, efetivamente, né? Porque essa transição de carreira, em geral, não traz nos primeiros meses a receita financeira que nós estimamos que traria, de repente. Ou não traz com a segurança da carreira anterior. Então, fazer algumas contas estimando um cenário realista, e quem sabe um cenário até um pouco mais pessimista do ponto de vista financeiro. Porque aí você se planeja, procura poupar um período anterior, falando, bom, se eu ficar 6 meses com restrição de receita, eu consigo me manter. Se eu ficar 9 meses, eu já vou ter mais dificuldade. Ah, mas eu preciso me preparar para pelo menos um ano, digamos, né? Uma situação. Ah, então eu tenho que poupar um pouco mais. Eu vou protelar a minha transição para daqui 7 meses, um ano e meio. Então, esse estudo financeiro é muito importante, essa gestão financeira é muito importante, e quando o indivíduo tem isso em mente e aparece uma televisão nova para comprar, ele não compra. Porque ele fez o planejamento antes. Ah, puxa, vou trocar moto, vou trocar o carro. Ele fala, não, peraí que eu estou fazendo a transição de carreira, eu preciso desse dinheiro, né? Agora, se não faz esse planejamento, e a sua pergunta é de uma riqueza danada, para trazer esse assunto, porque se não faz esse planejamento, se não tem essa preocupação, vai trocar o carro. E vai precisar desse dinheiro lá na frente, e aí só tem o carro, né? Ou tem a moto, ou tem uma viagem, né? É isso mesmo. Agora, dá para fazer a transição de carreira sem deixar a carreira atual, o trabalho atual? Aí seria talvez uma transição gradual, ou seria simplesmente ter uma dupla carreira, né? Porque se não deixa a carreira atual, talvez o nome transição ele fica um pouco, talvez ele não esclareça tanto o contexto. Talvez a gente possa pensar o seguinte, ele vai para uma dupla carreira. Agora, sim, o que acontece em processo de transição normalmente? A pessoa acumula essa dupla carreira por um período. Né? Então, se ela consegue, por exemplo, ela vai empreender, a pessoa tem lá, ela trabalha como professora, trabalha como fisioterapeuta, como jornalista, como qualquer que seja a profissão, como engenheiro, engenheira, e aí quer, de repente, ser empreendedora no ramo alimentar e vai fazer bolo, né? Bolo para vender. Está pensando, inclusive, em abrir uma loja, quem sabe uma franquia futuramente, mas continua com a tarefa lá como engenheira, como professora, professor ou qualquer que seja a profissão e acumula carreira ali como empreendedora ou empreendedor, tá certo? E aí pode ser que esse seja um processo de transição. Né? À medida que se sente mais segura nessa segunda carreira, como no empreendedorismo, por exemplo, vai deixando a carreira anterior. Então, pode ser que essa dupla jornada e dupla carreira, claro que pesada, né? Nesse primeiro momento bem pesada, pode ser um dos caminhos para uma transição mais equilibrada do ponto de vista financeiro, por exemplo. Exato. Olha, agora a gente às vezes pergunta, poxa, mas será que agora é a hora de fazer essa transição, né? A gente, na verdade, a gente queria que alguém chegasse e falasse assim, olha, agora é a hora, agora que você está no melhor momento que vai dar certo. Como que a gente sabe qual que é o melhor momento para fazer essa transição de carreira? Ou não existe o melhor momento? Talvez exista,
mas é muito difícil saber, né? É igual todo mundo quer também qual o melhor momento para comprar determinada ação, né, na Bolsa de Valores, né? Então, as pessoas querem esse melhor momento, mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Então, essa não é uma informação disponível efetivamente. Talvez esse melhor momento ele vai ser construído por cada um de nós, né, em função de como a gente conduz o processo. Porque você vai conduzindo o processo com determinada segurança, vai se sentindo mais preparada ou preparado para essa nova carreira, né? Vai tendo lá a reserva financeira necessária, consegue o apoio, de repente, da família, né, de um jeito muito melhor estruturado, porque isso é absolutamente decisivo, né, Ciane? Nós convivemos com outras tantas pessoas, e se você não tem o apoio da família, será que é o melhor momento? Né? Se você não tem a condição financeira mais estável para aquela mudança, será que é o melhor momento? Mesmo que o mercado fora esteja falando venha, venha, que aqui está bom, tem outros fatores também que podem te dizer calma, espera um pouquinho. E aí é um outro ponto que eu falei do mercado. O que é que lá fora está sendo dito? Né? É momento de você ver do ponto de vista econômico, naquele nicho, né? O mercado daquela atuação. É uma atuação que envolve e-commerce, que você vai vender para o Brasil todo? Não. Você vai vender só na sua região, só no seu bairro? Como é que está a situação econômica daquele momento? Então, com quantos concorrentes tem ali, né, ao seu redor? Então, como é que está a demanda, né? A quantidade de clientes para esse negócio específico. Então, tem tantos fatores interferindo, e fora a sua vontade, né? O que o seu coração está falando dentro disso tudo. Então, é preciso assim, uma condição de administrar as próprias emoções para olhar para todos esses fatores sem muita paixão, na hora de olhar para os fatores. Continue apaixonado por aquilo que você quer, mas sem muita paixão, de uma maneira mais racional, porque aí você tem mais chances de tomar a decisão no momento mais adequado. Mas eu seria leviano se eu dissesse que existe um momento mais adequado, porque isso seria só balela mesmo. Acho que a pessoa tem que fazer essa análise desses vários fatores, combinar, não é que todos vão conspirar a favor ao mesmo tempo, mas vai perceber uma conspiração mais adequada e aí entra com mais segurança. Ô Marcelo, ótima explicação. Agora, quando a gente fala de melhor momento, às vezes as pessoas pensam em idade. Então, tem muita gente que fala, mas eu já estou numa idade avançada, como que eu vou fazer uma transição de carreira? São 20 anos na mesma empresa, ou eu só fiz isso a minha vida inteira, agora não tem mais tempo. Eu penso que na riqueza da bagagem que essa pessoa tem, de, mesmo que for mudar completamente de carreira, mas de vida, de trabalho, né, de crescimento. Então, eu acho que assim, a idade interfere tanto, porque eu vejo pessoas às vezes mais velhas, né, e falando, poxa, mas agora já é tarde para fazer uma transição de carreira, tenho 40, 50 anos. É tarde. Então, Ciane, se eu disser que... porque às vezes a gente pode ir muito para a poesia, né, e falar assim, nunca é tarde. Aí eu digo, nunca é tarde para quê? Vem uma brincadeira aqui. Eu gostaria de estar jogando ontem no jogo da seleção brasileira, de ser ali o cara que estava jogando do lado do Neymar, né? Se eu pensar em tentar trilhar essa carreira agora, eu estimo que não vai dar certo. Por quê? Porque na minha idade, não que eu me considere muito velho, estou com 49 anos, eu não vou ter a menor condição física, né, para lidar com aqueles desafios. Então, eu faço essa introdução um pouco num tom de brincadeira para dizer o seguinte, se o indivíduo está trilhando uma carreira já numa idade mais avançada, onde a parte física é muito requisitada, né? E vai demandar, por exemplo, muitas viagens, não que vá fazer trabalhos braçais, mas muitas viagens, né? Que vai demandar deslocamentos importantes. Você vai ter que se alimentar fora de casa. Às vezes vai se alimentar muito fora de um horário adequado, né? Em lugares que muitas vezes você não tem acesso a todo um padrão, talvez de higiene, talvez de alimentação mais adequada. Aí você fala, puxa vida, nessa fase da vida talvez eu corra mais riscos, depois de 70, 80, 90. Agora, honestamente, quando eu olho para a minha carreira e para a carreira de muitas pessoas, e certamente para a sua e das pessoas que estão nos ouvindo, a maneira que eu enxergo é a seguinte, quando eu estiver com 70, vai ter tanta coisa legal que eu posso
prestar em termos de serviço, eu vou ter uma capacidade tão melhor do que a que eu tenho hoje, que, meu Deus, né? É um enriquecimento genial, né? Então, eu tenho absoluta convicção que a minha capacidade de contribuição em algumas frentes, quando eu estiver com 60, 65, 70, 80, e se eu estiver com saúde para poder prestar esse serviço, vai ser muito melhor que hoje. Então, eu quero dizer o seguinte, qual é a transição é para quê? Qual é o propósito? Qual é o serviço a ser prestado? Às vezes a pessoa vem e fala assim, eu queria começar, de novo, eu usei o exemplo do fazer bolo, ou de uma atividade, eu abrir uma padaria, que eu vou, não, mas eu estou disposta a trabalhar, acordar 4 horas da manhã, dormir 11 horas da noite. Repense. Pode ser, ok, não, eu tenho muita saúde, eu consigo. Ótimo, mas será que casa com o seu momento de vida, condição física, estimando para os próximos 5, 10, 15 anos? Pensar nisso. Mas eu vejo que, especialmente do ponto de vista intelectual, mental, espiritual, a pessoa vai estar num momento cada vez melhor, né? Em geral é assim, né, Ciane? Está muito assim, vai transitar de carreira numa fase mais posterior da vida, eu vejo com grandes chances de sucesso, né? Mas também pensar em que segmento, né? Em que setor é esse, até para pensar na sustentabilidade. Não sei se eu paro aqui na minha... Exatamente, não, super claro, porque é tão importante você falar isso, porque às vezes realmente a vontade de mudar, de fazer essa transição é muito grande, que alguns fatores que a gente precisa levar em conta, a gente vai deixando para trás. Então, por exemplo, assim, a gente não pensa no convívio com a família. Se você fizer uma transição de carreira para o que você quer e receber uma proposta, por exemplo, para morar fora da sua cidade, a sua família vai junto? Seu marido, seus filhos, tem como eles terem a mesma qualidade de vida que eles têm agora neste outro lugar? E se você receber uma proposta para mudar do país, você vai todo mundo junto, não vai? Então, assim, é muita coisa mesmo para se pensar, dependendo da vida que a pessoa leva agora, da condição física, de saúde. Então, foi muito importante você falar isso, porque só a vontade não basta, né? É importante a vontade, mas só a vontade não basta. É o tal do planejamento e da gente pensar como será lá na frente mesmo, né? Quem vem comigo? Quem eu vou levar comigo? Eu vou mudar a vida de quantas pessoas fazendo essa transição de carreira? Principalmente as pessoas que têm uma família, né? Convivem ali diariamente com uma família. Então, foi o que você falou. Tem alguém comigo? Quem eu vou levar comigo? Quem me apoia? Né? Então, tem que pensar em todos esses aspectos. Foi muito bom você ter falado isso também. E, Ciane, você falou uma coisa super relevante, que é só a vontade não basta. A vontade é muito importante, mas só ela não basta. Porque quando a gente deixa de olhar para esses outros fatores todos, a tendência é tomar uma decisão com uma chance de arrependimento muito maior, né? Então, você pode ter vontade de comer torta holandesa todos os dias, mas a consequência positiva eu entendi, né? Que você tem muito... E as outras consequências, né? E os impactos que isso pode trazer em outros níveis. Então, é família, é a questão financeira, é uma questão social, inclusive. Então, olhar para isso, e também mercado, né? Olhar para o mercado. Então, muitas pessoas olham assim, agora está sendo bom para abrir determinado negócio. E vai sem olhar para qualquer outra coisa, né? Só olha para o que está fora, mas não olha para dentro, não olha para a família, não olha para a vizinhança, não olha para os impactos, outros tantos financeiros, inclusive. E, de novo, confiar na vida que você quer viver é muito importante. Só toma cuidado com o excesso de confiança, né? O excesso de confiança, ele faz com que a gente não veja a chance de fracasso. Então, enxergar a chance de fracasso não faz com que a gente não vá, faz com que a gente vá melhor preparado, né? Então, isso é importante. Muito bom. Marcelo, adorei conversar com você, aprender um pouco mais. E eu acho que a gente precisa mesmo falar de todos os pontos. Seria injusto mesmo você chegar aqui e falar, não, transição de carreira tem que ir, sim, é maravilhoso, fica todo mundo feliz depois, vai fazer o que quer, o que sonhou, o que tem vontade.
foi o que você disse, sem pensar nas consequências. A gente tem que pensar em tudo, né? Então, é algo muito sério. Por isso que existem profissionais, né, que nos ajudam num momento tão importante da nossa vida, porque a transição de carreira ela não engloba só uma vontade, né, um desejo. Ela engloba uma vida, não só da pessoa, né, que está fazendo a transição, mas de outras que a cercam. Então, é uma coisa muito séria para se fazer, então por isso que a gente precisava falar aqui. E eu te chamei porque eu sei que você sabe o que você está falando. Ciane, muito obrigado, muito obrigado. Eu vejo essa preocupação genuína, né, em você, em sempre tocar em assuntos que sejam importantes para as pessoas, né? E certamente esse é altamente relevante. E as pessoas têm uma mania, às vezes, de olhar para uma pessoa bem-sucedida, eu disse isso, eu estou reforçando, e de repente não entender o que levou a pessoa àqueles resultados. E muitas vezes as pessoas que não se dão bem nessa mudança não contam as suas histórias, né? Porque se as pessoas contassem mais essas histórias, não é que elas nos desanimariam, não, elas dariam lições importantes. Olha, toma cuidado com isso, toma cuidado. Vá viver a vida dos seus sonhos, mas procure trilhar todos os passos, né? Subir os degraus ali, passo a passo, para chegar de um jeito seguro, né? Sustentável. Então, é uma alegria poder falar e falar com você com tempo aqui, você com esse... porque isso é muito importante para quem dá entrevista, né? Sentir o quanto a jornalista, no seu caso, tem aquilo de maneira genuína, né? A gente fala também com muito mais empolgação. Ah, muito obrigada. E você sabe que você falou isso agora, eu me lembrei de um post, né, que eu publiquei nas minhas redes sociais, que fala assim, não compare o seu bolo inteiro com uma fatia do outro, porque a gente vê a fatia do outro. Na verdade, o resultado do outro, ele teve um caminho a ser percorrido. A gente não conhece o caminho, a gente conhece o resultado só. Então, é muito importante mesmo isso que você falou, né? Se as pessoas falassem os altos e baixos, as quedas que elas tiveram também, como alerta, não para desanimar, mas como alerta, acontece e você pode sair desse tropeço melhor, mas você tem que estar preparado também para tropeçar. Perfeito, perfeito, Ciane. Só posso fazer um último comentário Claro. aqui? As pessoas muitas vezes ficam reclamando de tomada de decisão que elas não tiveram no passado, sabe? Que eu deveria, e às vezes agora eu tenho que ir, porque lá atrás eu não fiz isso e deveria ter feito, porque se eu tivesse feito, a minha vida seria outra e tal. Então a pessoa sempre estima que se ela tivesse feito lá atrás alguma coisa, a vida dela seria melhor hoje. Se ela não tivesse tomado uma decisão lá atrás, a vida dela seria melhor hoje. O que muitas vezes também é ilusão. Tem uma frase que diz o seguinte, que a gente só vive as tristezas da vida que a gente vive, né? A vida que a gente não vive, nós não vivemos a tristeza. E aí a gente fica estimando que seria muito melhor do que a nossa. Talvez fosse muito mais difícil, né, do que essa que a gente tem. Então também não ficar superestimando que outras vidas seriam muito melhores do que as nossas. Vamos, evidente, ter um objetivo, uma coisa que você entende que é sonho, que é um propósito de vida, coisa que vai te alegrar muito mais, vai fazer você acordar dia após dia muito feliz, mas pense num processo de preparação, planejamento e preparação para chegar lá mais fortalecido. É isso aí. Muito obrigada por tanto ensinamento, por tanto esclarecimento. E a gente deixa aqui o convite para uma próxima oportunidade que você volte para falar um pouquinho mais desse assunto tão importante. Muito obrigada. Com o maior prazer. Eu que agradeço, Ciane. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.